Bom, para a gente poder entender isso, a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre a história da Irlanda. A Irlanda, ela se tornou aí o país mais pobre da Europa Ocidental depois de se transformar em república em 1948. Depois então desse acontecimento, vamos dizer assim, ela acabou enfrentando muitas dificuldades e com isso, resultou aí na migração dos seus habitantes para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E se você for parar para pensar, 1948 não faz tanto tempo assim, Mas, apesar de não fazer muito tempo, hoje as coisas mudaram completamente e hoje a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo. Porém, algo intrigante está acontecendo. Os jovens, principalmente os jovens, eles não estão satisfeitos com o país e eles querem sair daqui. Pelo menos 7 em cada 10 jovens querem sair da Irlanda, segundo o site Roller Coaster. Enfim, para a gente continuar entendendo essa história e essa insatisfação dos jovens e etc., a gente precisa agora avançar um pouco no tempo e a gente vai agora para os anos 80. Nos anos 80, a Irlanda continuava sendo um dos países mais pobres da Europa Ocidental. As coisas não mudaram muito de 1948 até os anos 80, digamos assim. Ela continuou sendo um país muito pobre. Porém, nos anos 80, ela resolveu adotar uma estratégia e essa estratégia mudou completamente o jogo para o país. Na União Europeia existe algo chamado mercado único. Isso permite que as empresas podem vender produtos ou serviços em qualquer país do grupo sem dificuldade. Cada país da União Europeia decide as suas próprias regras de impostos. Porém, para poder facilitar o comércio entre esses países, existe uma regra chamada tributação no país de origem. Isso significa que, ao vender produtos ou serviços em diferentes países da União Europeia, a empresa paga imposto só no país que ela está estabelecida, seguindo as regras desse lugar. Isso é ótimo porque basicamente facilita a vida da empresa, já que não precisa ter que lidar com diferentes sistemas de impostos e etc. E como a Irlanda ela não foi boba nem nada, ela implementou baixos impostos e ofereceu subsídios econômicos para atrair as empresas para cá. Então, as empresas acharam muito interessante vir para a Irlanda, se residirem aqui, pagar os impostos aqui e, obviamente, poder ter esse livre comércio entre os países da União Europeia. E só uma observação aqui, subsídios econômicos são basicamente benefícios financeiros ou incentivos fornecidos pelo governo para poder incentivar atividades econômicas específicas. Então, entre as principais razões desse milagre econômico, basicamente foi a redução de impostos e o aumento para poder atrair capital estrangeiro para o país. E deu tão certo essa estratégia que lá nas décadas de 90 e 2000 ela estava crescendo tão rápida que ela já foi chamada de tigre celta. Tigre celta meio que tem aquela referência ali dos tigres asiáticos, que são os países asiáticos ali que estavam crescendo loucamente naquela época também. Então foi a partir aí dessa época que a Irlanda passou de um dos mais pobres para um dos mais ricos. Em 2008, a Irlanda ela foi obviamente afetada pela crise econômica global, porém, em vez de retroceder, o país ele acabou fortalecendo a sua estratégia. Então assim, com baixos impostos, trabalhadores qualificados, inglês como língua oficial e ainda por cima fazendo parte da União Europeia, a Irlanda se tornou aí uma escolha incrível para as empresas investirem aqui no país. Isso acabou atraindo muitos trabalhadores na área de tecnologia para o país e isso acabou reforçando, digamos assim, o termo Vale do Silício Europeu, já que tem muitas empresas de tecnologia
estabelecidas aqui na Irlanda. Porém, falando isso, parece até que a Irlanda é um dos melhores países do mundo, né? Aí você se pergunta, mas o porquê que os jovens, principalmente os jovens, querem sair daqui? Muitos querem sair da Irlanda porque estão aí insatisfeitos com a qualidade de vida aqui no país. A crise habitacional é um dos principais fatores que fazem com que o pessoal pense seriamente em se mudar para um outro país. Essa crise habitacional da Irlanda, ela é bem conhecida aí para a galera que tá vindo fazer intercâmbio, porque a galera chega aqui, inclusive eu cheguei aqui também com medo de não conseguir uma acomodação. Eu acabei dando muita sorte porque eu cheguei aqui, um dia depois eu consegui uma casa, mas é difícil mesmo, assim, para a maioria dos intercambistas, eles ficam ali algumas semanas ou até meses, dependendo, para poder achar alguma acomodação. Esse é um grande problema, porque assim, é muita demanda, pouca oferta e acaba que os aluguéis acabam ficando muito caros. Então lugares ruins têm um preço absurdo de caro, porque é aquilo, né? Tem pouca demanda, muita oferta, preço lá em cima, até para lugares ruins. E isso não afeta apenas os estrangeiros, mas também a galera que mora aqui na Irlanda. Todo mundo acaba achando casa, estúdio ou qualquer outra coisa do tipo muito caro. Isso acaba elevando o custo de vida aqui no país e isso faz com que as pessoas fiquem insatisfeitas, né? Principalmente os jovens que estão começando a vida agora e procuram aí um lugar onde essa situação esteja um pouco melhor. Muitos lugares do mundo enfrentam não necessariamente esse mesmo problema, mas o alto custo de vida. Porém, se a pessoa está aqui na Irlanda, tem a possibilidade de ir para um país que também é desenvolvido, porém um pouco mais barato de se viver e tem uma condição de vida parecida, eu acho que a pessoa acaba optando para um país que seja mais acessível, né, mais fácil, digamos assim, de viver nesse sentido de custo de vida. Como eu falei lá no início do vídeo, segundo o site Roller Coaster, 7 em cada 10 jovens querem sair da Irlanda para buscar uma melhor condição de vida. Só para vocês terem uma ideia, lá no Roller Coaster, eles falam que no site daft.ie existia, né, na data 1º de agosto, não deve estar tão diferente hoje em dia, mas no dia 1º de agosto de 2022, existia 716 casas disponíveis para poder alugar aqui na Irlanda. Na Irlanda inteira, né, uma ilha com mais de 5 milhões de habitantes, existia, ou existe ainda por volta disso, 700 casas para poder alugar em todo o país. Então assim, a conta não bate. É pouca casa para uma demanda absurda. E aí, né, os proprietários não são bobo nem nada, sabe que tá tendo muita demanda e eles jogam o preço lá para cima. Porque as pessoas precisam morar em algum lugar, né? Porém, é aí que tá. Apesar da Irlanda ser um dos países mais ricos do mundo, a maioria da população enfrenta problemas em custear uma casa. O interessante é que, apesar da Irlanda ser um dos países mais ricos do mundo, essa posição acaba sendo ilusória. A riqueza medida pelo PIB, que seria o Produto Interno Bruto, não reflete necessariamente a qualidade de vida da população, principalmente quando essa população enfrenta desafios e crise habitacional que afeta, obviamente, o dia a dia e o bem-estar dessas pessoas. Então essas empresas, elas inflam, digamos assim, né, o PIB, que seria o Produto Interno Bruto, como eu mencionei. Basicamente, então, as empresas, elas registram os seus lucros como provenientes da Irlanda, mesmo que esses ganhos não tenham sido efetivamente gerados no país. Então, posteriormente, né,
esses lucros são retirados do país sem contribuir significativamente para a economia irlandesa. Então, essa estratégia pode distorcer a percepção da verdadeira situação econômica do país. O PIB, ele reflete o valor total de bens e serviços produzidos internamente. Então, nesse caso da Irlanda, parte desse valor, representado pelos lucros das grandes corporações, não contribui substancialmente para a atividade econômica interna do país. Embora o PIB ele possa sugerir uma riqueza considerável, a realidade econômica pode ser diferente, como uma parte dos ganhos sendo transferida para fora do país. Em resumo, o PIB ele não significa muita coisa, pelo menos não nesse contexto. Por exemplo, o PIB da Índia é maior do que muitos países europeus desenvolvidos, mas isso não significa necessariamente que a população da Índia vive em condições melhores do que de países europeus desenvolvidos. Segundo o vídeo O Lado Obscuro da Irlanda, eu peguei várias fontes para poder fazer esse vídeo, e esse vídeo, O Lado Obscuro da Irlanda, é uma das minhas principais referências para eu ter entendido um pouco desse assunto e ter passado aqui para vocês. E ele aponta lá no vídeo algo bem interessante que eu acho que seria bacana passar aqui para vocês também. Ele comenta lá que, basicamente, o PIB pode dar a impressão que o irlandês médio trabalha como desenvolvedor de software para Google, sendo que a Google e, enfim, outras empresas, outras Big Techs, empregam apenas uma pequena fração dos trabalhadores irlandeses. Na realidade, a maioria das pessoas trabalham em empregos normais, contribuindo para a economia interna irlandesa. Então essas pessoas, obviamente, ganham consideravelmente menos em comparação aí com as pessoas que trabalham em grandes empresas de tecnologia. A Irlanda, sim, é um país onde tem muitas oportunidades, é um país onde você consegue, mesmo com o mínimo, viver dignamente bem, e é um país que, com certeza, se você busca crescer profissionalmente, é uma ótima escolha. Tem sim problemas com habitação e outros problemas do próprio país. Inclusive, não é só a crise habitacional que fazem com que os jovens saiam daqui, existem outros problemas além. Porém, eu acho que o que chama mais atenção mesmo é essa crise de habitação e também os altos custos para poder viver aqui. Apesar da Irlanda não ser um país tão rico quanto parece, por causa, digamos assim, da inflação do PIB, isso não refletir necessariamente no dia a dia das pessoas, a Irlanda ainda assim é um país muito interessante para quem escolher morar.